Em uma floresta verde vibrante, um jovem aventureiro enfrenta um enorme monstro de baba. A batalha é vencida. Ryoma exala com uma gota de suor no templo. Um tom musical soa do smartphone salvo na bolsa do cinto. Retire o dispositivo, imaginando se a missão acabou. Seu parceiro, Fermis, também verifica o telefone com um sorriso no rosto. Refletir que ele é um estudante universitário chamado Ryoma Sayonji. A história remonta a 3 horas, mostrando um moderno prédio de apartamentos. Dentro de seu quarto, as prateleiras estão cheias de sua amada coleção de mangá. Uma figura de anime se orgulha de um mobiliário ao lado da TV. Recordando, verifique seu telefone. Satisfeito com seu alto alcance em um jogo, ele admite com um sorriso torto por ter conseguido usar o dinheiro de seus pais. Sua família acaba sendo uma constelação de elites poderosas. Ele sente que é a única pessoa comum em uma família de gênios. Lembre-se de como seus primos sempre zombavam dele por serem tão comuns. Um amigo que confiava nele, deixando-o isolado. Ele também se lembra da dor de quando seu namorado o deixou depois de ser infiel. Ele lamenta que nunca alcançou nada por sua própria força. É sempre cercado por pessoas com motivos gananciosos e invejosos. Longo o dia em que alguém o vê pelo que ele realmente é. Esse pensamento ressoa em sua mente como um desejo desesperado e não conceituado. Sentado no seu quarto, descarte esse sonho como impossível. Sua expressão mostra uma renúncia cansada em relação à sua vida insatisfatória. Seus olhos se enchem nas costas de seus romances de fantasia leve. Ele cai suspirando, desejando poder ir a outro mundo. Uma luz divina aparece e uma voz dá seu desejo mais profundo. Ele grita quando uma luz brilhante explode, envolvendo toda a sua sala. Flies, sua visão esclarecendo após o flash avassalador. É encontrado em uma sala de madeira simples, gritando com confusão. Olhando pela janela vê uma floresta densa em vez da cidade. O smartphone ainda emite notificação suave. Olhe para a tela. Imaginando o que é. Seu rosto congela em pura confusão ao olhar para o dispositivo. A tela agora mostra muitas aplicações de temas fantásticos. Está perplexo, imaginando quando esses aplicativos foram instalados. Seus olhos se abrem quando a notificação em um ícone. Veja que está no aplicativo de e-mail, que eu nunca havia usado antes. Abra a mensagem e veja que ela é endereçada a ele pelo nome. Leia a mensagem de Morg, o deus dos jogos e do prazer. Deus explica que este novo mundo tem magia e monstros como em suas histórias. Um blues emoção se estende ao seu rosto quando ele o entende. Grito de euforia pura quando percebeu que foi enviado para outro mundo. Ele esperançosamente súplica que essa experiência incrível não é apenas um sonho. A mensagem explica que seu telefone foi modificado para ser útil aqui. Ele também diz a ele que sua raça foi alterada para ajudá-lo a sobreviver. A mensagem divina termina com um pedido simples: aproveite este mundo. Seus olhos brilham com possibilidade pura e infinita. Ele se imagina como um herói aventureiro com espada e magia. Ele se pergunta em que nova raça ele se tornou, talvez um elfo ou um homem de besta. Sentado na cama, ele decide revisar seu status no novo aplicativo. Seu dedo desliza a tela, parando em sua corrida e idade. Leia a palavra semideus calmamente, sem sequer assimilar o significado. Finalmente, o choque atinge e pula, gritando incrédulos. Sua mente voa, percebendo que um semideus é absurdamente poderoso. Freneticamente procura o termo semideus no aplicativo. O aplicativo mostra a imagem de um ser divino e define a raça poderosa. Descubra que existem apenas 5, o que faz com que a depressão de suar. Lembre-se dos rostos invejosos do seu passado. Temendo acontecer novamente. Ele olha para cima, lembrando-se das palavras finais do Deus. Aproveite. Um sorriso determinado aparece quando ele decide abraçar essa nova vida. Declara sua intenção de aproveitar este outro mundo ao máximo. De volta à cabine, ele decide se vestir como um aventureiro. Ajuste um cinto de couro resistente na cintura. Já totalmente equipado, prove que a equipe parece boa. Ele levanta sua nova espada, impressionada com o sentimento de uma arma real. Com a espada pronta, seu telefone soa com um novo alerta. Um ícone do aplicativo GodQuest mostra uma notificação. Leia que ele completou sua primeira missão tutorial, ganhando recompensas. Você percebe que pode usar pontos divinos para comprar novas habilidades e aplicativos. Ele aperta o punho, empolgado com esse incrível poder de trapaceiro. Com uma explosão de motivação, ele declara que dará o máximo. Seu tutorial começa a lutar contra babás na clareira para subir de nível. Lembre-se de que as batalhas contra os goblins ferozes foram os mais difíceis. Uma lembrança de afundar sua mão no corpo de um duende o faz tremer. A natureza sangrenta e visceral da tarefa o sacudiu profundamente.
Aumenta uma pedra mágica. Percebendo que os monstros não apenas deixam os objetos completamente exaustos, mas também colapsam na cama no final do dia. Na manhã seguinte, seu treinamento é retomado, continuando as missões tutoriais. Use seus pontos para obter um mapa, uma camada e novas habilidades mágicas. Finalmente, no momento em que ele esperava, se prepara para lançar um feitiço. Uma esfera de água pura se forma na mão e exclama de alegria. Verifique o Grimorio, achando fácil de seguir as instruções misteriosas. Ele aponta, preparando-se para jogar água como uma bala mágica. O projétil atinge a parede da cabine com um respingo fraco. A cabeça está arranhada. Um pouco decepcionado com a baixa potência da verificação ortográfica do seu telefone para ver a seguinte missão que o novo objetivo aparece na tela. Saia da floresta e vá para a cidade. Seu rosto se ilumina de alegria, animado por finalmente ver uma cidade fantástica com sua nova camada. Ele sai com confiança em sua área inicial. Consultando o mapa, surpreende-se o quão longe está da civilização. Siga o caminho em seu telefone, entrando na floresta. Ao anoitecer, ele percebe que não chegará à cidade naquele dia. Decida acampar, na esperança de usar a magia para acender um fogo. Monstros de vários olhos quebram da escuridão. Sua espada flui, xingando quando eles percebem que estão caçando. De cima, você vê como é completamente cercado pela mochila. Os lobos são jogados de todos os lugares em um ataque furioso e coordenado. Apertar os dentes mal consegue parar uma mandíbula que se fecha nela. Um enorme lobo ataca através do ponto cego com olhos brilhantes e ameaçadores. A força do ataque faz com que sua espada voe para longe. Sua arma entra em conflito contra o chão, inútil. Magrita Rei surpreendeu-se ao ver como a espada de suas mãos é cercado pelo rebanho de lobos monstruosos e multiculares no escuro. O enorme rosnado alfa, fazendo-o perceber que está prestes a morrer. Por um momento fugaz, ele pensa em orar a um deus, mas sua expressão endurece com determinação. Ele sabe que desta vez é diferente. Sem uma espada, ele decide usar magia da água, imaginando uma arma poderosa. Ele declara que, a partir de agora, ele fará isso por si mesmo, criando balas mágicas. Com um poderoso grito, desencadeou os projéteis aquáticos contra os lobos. As lanças de água cruzam o ar com força devastadora. Seu ataque rasga para os animais. Corte de água como aço afiado. Os lobos são cruzados e jogados para trás, destruídos por sua magia. Ele está ofegante no meio da loja de açougueiros, processando a violência do que aconteceu. Ele cai no chão, exausto, sua mão enluvada tremendo com o esforço. Um sorriso triunfante e choro se estende pelo rosto quando percebeu que ganhou sozinho. A noite ocorre em paz à luz de uma lua coberta de nuvens. Um novo dia surge, o céu claro e claro sobre a vasta floresta. Ryoma finalmente emerge das árvores, ofegando ao ver um caminho com os viajantes. Um grupo do grupo fica surpreso ao ver alguém de outro mundo. Ryoma observa o carro que está se aproximando, sua expressão cansada, mas esperançosa. O cocheiro liga para ele, percebendo seu status desgrenhado e perguntando se ele se afasta. Olhando para cima, Ryoma confirma que sim, que este é o seu destino. O homem oferece uma viagem, explicando que a cidade ainda está longe. Ryoma duvida, imaginando se você pode confiar nesses estranhos, apesar de sua bondade. Decide aceitar, sabendo que tem mágica se surgir algum problema. Com profunda reverência, ele aceita agradecido, colocando-se em suas mãos. Um aventureiro amigável no carro pergunta se ele é um viajante. Ele explica que ele e seus companheiros acompanham o carrinho de cavalo. Ela se apresenta como Roma e aponta para a jovem ao seu lado, Fermas. Ryoma também se apresenta, aceitando o aperto de Roma. O cocheiro confirma que Ryoma já está a bordo e anuncia o jogo. Roma ressalta, declarando alegremente seu destino, a cidade de Fereias. A capa do capítulo 2, um novo apóstolo, aparece ao lado da caravana. No carro, Fermas pergunta a Ryoma de onde ele vem para chegar a Fereias. Ryoma responde vagamente que deu fariste e pergunta sobre seu grupo. Roma insiste que o chama apenas pelo nome, sem formalidades. Ele explica que eles são aventureiros e que Fermis, seu amigo de infância, é um mágico do vento. De repente, o estômago de Roma soa forte e insistentemente. Ele agarra, declarando que está com fome e que é hora de almoçar. Retire um pedaço de biscoito duro, uma refeição simples de viagem. Enquanto come, Roma se vira e pergunta a Ryoma se ele não vai comer nada. Ryoma diz que não está com fome e só bebe água, conjurando uma esfera perfeita. Roma e Fermas olham para ele em silêncio para um atordoado enquanto Ryoma bebe silenciosamente a água mágica.
Roma comenta sua capacidade, enquanto Fermas pergunta se ele é um mágico poderoso. Rayuma insiste nervosamente que ele é apenas um viajante comum. Fermi ressalta que não recitou nenhuma música para lançar o feitiço. Seus olhos brilham enquanto explicam que a magia sem cantar é uma arte secreta dos professores. Rayuma está surpreso, percebendo que o Grimioire nunca mencionou algo assim. O cocheiro também está impressionado, agradecido por ter um mago de água qualificado na viagem. Roma elogia sua capacidade, mas Rayuma acha que é melhor do que sua condição de ele está escondida. O carro finalmente atravessa uma ponte de pedra. Ao passar pela porta principal da cidade, Roma anuncia sua chegada à grande cidade de Fereias. Rayuma contempla a movimentada cidade, seu rosto cheio de puro espanto e emoção. Ele se maravilha com a visão de uma cidade de outro mundo, vive com tantas pessoas. Aponte uma loja de armas excitada cheia de aventureiros e aço brilhante. Nota para muitas outras pessoas de fora entre a multidão do mercado. O cocheiro pergunta a Rayuma quais são seus planos e ele oferece para ajudar a baixar o carro. O grupo caixas e sacos baixos em frente de um prédio. Com a última bolsa baixada, o cocheiro agradece a Rayuma por sua ajuda. Ele pergunta a Rayuma se ele tem um lugar para ficar e se oferece para apresentar alguém. Roma diz que eles ficarão na cidade e esperam vê-la novamente em breve. Roma e Fermi dizem adeus com um adeus alegre enquanto se separam de Rayuma. Rayuma fica em frente à pousada que o professor de carga recomendou. O estalajadeiro recebe, prometendo uma taxa muito barata graças à recomendação. Mais tarde, Rayuma cai na cama. Completamente exausto para os eventos do dia, reflita feliz com a bela cidade e as novas pessoas que ele conheceu. De repente, ele se junta, lembrando-se de que havia esquecido completamente o tutorial. Verificando o telefone, ele vê que concluiu uma missão, obtendo um saco mágico de objetos. Experimente a bolsa, percebendo que é uma maneira prática e discreta de salvar seus pertences. Deslize no seu telefone. Quer saber qual será a próxima missão? Ele vê que é se registrar na guilda dos aventureiros e ficar empolgado. Ele decide que é tarde demais hoje e que ele irá amanhã, esperando por ele com desejo. A noite cai na cidade, o céu escuro e pontilhado com estrelas distantes. Na manhã seguinte, o sol brilha nos telhados da cidade. Rayuma vagueia pelas ruas se perguntando onde está a guilda do aventureiro. Seu aplicativo Maps localizou o site, guiando-o para um emblema da família. Ele olha para o imponente edifício de pedra da guilda de vários andares. Está impressionado com as portas enormes e ornamentadas do salão da guilda. Olha para dentro, com uma mistura de nervos e emoção no rosto. Está surpreso ver um aventureiro real em atividade completa. Observe os aventureiros entregando partes de monstros no balcão para receber recompensas. Outros se encontram em frente ao conselho de missões procurando seu próximo emprego. Uma voz de família o chama da movimentada sala de estar. É Roma, que o cumprimenta com uma mão amigável no ar, surpresa ao vê-lo tão cedo. Roma pergunta se ele é um aventureiro, mas Rayuma explica que ele passou a se tornar um. Encantado com as notícias, Roma se oferece para orientar o balcão de registro. Uma recepcionista profissional, Rená, recebe o ramo de fus da guilda. Ele explica que o processo começará com uma revisão de estado usando a bola de vidro. Rayuma olhou para baixo, com o suor nervoso escorregando pela testa. Enquanto duvidava, ele percebe que o dispositivo revelará a sua condição de semideus antes de todos da guilda. Rená pergunta se algo acontece e mal consegue uma negação fraca de cogumelos. Feche os olhos, sabendo que você deve prosseguir para concluir o tutorial. Ele pede a Arena que não se surpreenda com o que a bola revela sobre ele. Com determinação sombria, ele decide que não tem escolha e estende a mão em direção à bola. Um pilar de sapo branco puro explode do vidro, envolvendo a sala de estar. Roma corre ao seu lado, perguntando o que aconteceu. Enquanto Rayuma ajuda nervoso agita suas mãos freneticamente, implorando para manter secretamente o que viram. Rená. A recepcionista está completamente confuso e excedido pelo evento. É rapidamente recomposto e se oferece para orientar uma sala privada. Rayuma fica sozinho em um escritório, pensando que isso é um aborrecimento, embora ele tenha evitado um escândalo público. Fica silencioso até que a porta se abra com um clique. Um homem corpulento e careca é apresentado como o mestre da guilda, Mel. Ele declara que o registro de Rayuma o identificou como intervalo. Peça para confirmar, mas Rayuma diz para ele falar naturalmente. Apresenta uma bola de vidro mais precisa para um teste final. Renunciou. Rayuma estende a mão para tocá-la. Uma violenta explosão de luz branca surge do mundo. Mel e Rená são jogados de volta, seus rostos distorcidos. Quando a luz desaparece, a sala fica em um silêncio atordoado.
O professor da guilda cai de joelhos com força contra Ryuma, declara sua condição confirmada e promete um cartão especial. Mel insiste que ele não pode falar familiaridade a meio quilômetros. Renan, com o rosto sombrio, intervém nervoso. Empresiado pergunte se a marca divina de lendas é verdadeira. Ryuma está confuso, imaginando se ele possui algo assim. Um sino musical soa de repente na sacola do quadril. Pegue seu telefone, explicando que é um e-mail Murapim. A mensagem do Deus diz com total naturalidade que a marca está em seu homelper. Mel aponta para o objeto negro, pedindo a louça. Ryuma explica que é uma ferramenta divina com habilidades concedidas por seu Deus. Repita a mensagem confirmando que a marca está no seu ombro. Renan se afoga com uma crescente emoção à revelação. Ele pede com entusiasmo para vê-la, mas Mel está chocado. Ele o repreende por sua imprudência e ordena que ele saia da sala. Renan, desencorajada, se aposenta arrastando os pés. Agora, sozinho com Mel, Ryuma se prepara para tirar seu manto. Mel observa com expressão séria e intensa enquanto Ryuma se vira. Uma marca brilhante e intrincada aparece no ombro nu de Ryuma. Mel engole a saliva, convencido sem dúvida pelo que vê. Ryuma se veste novamente, desculpando-se pela pequena amostra decorosa. Mel recebe formalmente, prometendo um registro exclusivo de apóstolo. Ryuma pergunta por que ele precisa de um registro especial. Quando Renan aparece sua cabeça, ele diz que um normal é suficiente, mas Mel se recusa, mencionando o grande professor. Ryuma se pergunta em voz alta sobre esse grande mestre da guilda. Mel explica que a guilda foi fundada pelo apóstolo ainda vivo, Sumaraji Ryudo. Ryuma está surpreso ao saber que a outra metade. Ele reconhece pelo nome que o grande professor também é japonês. Renan volta para a sala, anunciando seu retorno. Apresenta um elegante cartão de prata, seu registro exclusivo. Explique suas múltiplas funções, incluindo comunicação entre apóstolos. No momento em que Ryuma pega o cartão, ela brilha com luz intensa. Uma figura holográfica aparece, cumprimentando o novo apóstolo. É apresentado como Sumaraji Rutaro, o grande professor da guilda. Ryuma observa com total espanto, incapaz de acreditar que esse jovem é o grande professor. Rutaro pergunta se ele ouve, percebendo que a magia de Ryuma não funciona. Ryuma se apresenta, e Rudo recebe como uma nova metade. Rutaro pede que Deus o tenha trazido aqui. Ele faz uma careta para saber que o deus excêntrico Murapim era. Ele explica que fundou a guilda para conquistar os testes da masmorra de Murapim. Ele menciona que o mundo estava no caos na época. Ryudo diz que o tempo acabou, mas promete falar mais tarde. Com uma saudação alegre nós o vemos, o holograma desaparece. Eles informam Ryuma que seu extenso histórico já está completo. Mel atribui Sandy como seu vínculo pessoal com a guilda. Ryuma baixa as escadas, pensando que o processo era muito longo. Roma vê de baixo, perguntando se está tudo bem. Ryuma se junta a seus amigos, assegurando-lhes que ele se registrou sem problemas. Roma está aliviada e pergunta o que planeja fazer agora. Ryuma decide começar com uma solicitação simples. Roma sugere uma missão de coleção de ervas. Apontando para a prancha. Roma e Fermi se oferecem para ajudar e Ryuma aceita agradecido. Ryuma observa a prancha com uma aparência aguda. Roma ressalta que também existem missões de subjugação disponíveis. Identifique um Freda Forel que Fermis diz que eles podem enfrentar mais tarde. Ryuma pergunta curioso sobre o sistema de intervalos da guilda. Fermis explica a pirâmide das faixas, de Hulk a Hero. Ignição de motivação, Ryuma pretende tentar o máximo. O trio se aproxima do balcão para aceitar a missão escolhida. Roma explica ao funcionário que eles estão ajudando o recente-chegado. O funcionário pergunta se Ryuma é novo e ele confirma que acabou de se registrar. A face do funcionário empalidece, suspeitando que Ryuma poderia ser o rumores do apóstolo. Começa a suar frio, totalmente alterado. Ele bate no balcão, gritando que trará um membro adequado da equipe. Roma e Fermi são perplexos com sua explosão repentina. Renat chega calmamente, assumindo o controle e pedindo seus cartões. Ryuma teme que sua condição de semideus agora seja revelada. Roma o chama de confuso com sua repentina hesitação. Ryuma entrega seu cartão de guilda aos seus amigos. O cartão brilha, projetando seu nome e raça, metade. O rosto de Roma é desfigurado em uma careta de espanto absoluto. Renat confirma o recorde enquanto Roma ainda está paralisada. Roma mal consegue o nome de Mouta Ryuma. Totalmente sem palavras, uma pergunta incrédula se Ryuma é realmente meio. Ryuma desvia o olhar, pedindo desculpas por ter-los enganado. Ele teme que essa revelação acredite na distância entre eles. Ele sugere que talvez deva cancelar a missão.
De maneira alguma, Roma grita, avançando com uma aparência determinada. Ele declara que isso não importa, que eles o ajudarão até o fim. Hayuma está profundamente comovido com a aceitação inabalável de seu amigo. Aceite continuar a missão juntos conforme o planejado. Ao atravessar a ponte de saída da cidade, ele explica. Ele admite que ainda é novo neste mundo e sem experiência. Ele pede que eles continuem tratando-o como sempre. Hayuma está ansioso pela sua resposta. Roma sorri, dizendo que, apesar de tudo, Hayuma ainda é Hayuma. Hayuma dá a seus amigos sinceros e corados. Os três levantam os punhos em um grito determinado. O trio caminha pela floresta exuberante iluminada pelo sol. Fermi aponta a grama medicinal que eles estão procurando. Ele explica que a grama tem corações distintos na forma de um coração. Roma lança um aviso amigável. Tenha cuidado com os monstros enquanto procura. Hayuma começa sua busca diligentemente, batendo em grama alta. Ele faz uma pausa, percebendo que reunir 11 ervas em 2 horas é bastante difícil. Pense que o uso do aplicativo de mapa arruinaria a diversão. Apenas quando ele ouve um barulho entre as ervas daninhas. De repente, um monstro feroz semelhante a um bastão desfila e se joga em sua direção. Starf, Hayuma Panic sai de perceber que sua espada está em seu inventário. Roma grita um aviso, empurrando Hayuma de lado enquanto sua espada atravessa a besta. Seu amigo olha para ele preocupado, perguntando se ele está bem. Emerge um enorme monstro em forma de urso, um Fredfer. É a criatura de uma missão subjacente. Uma nuvem de monstros menores desce do céu, cercando-os completamente. Fermis começa a recitar um encantamento, com as mãos prontas para lançar um feitiço. Uma rajada de vento poderosa adoçou a nuvem, dispersando monstros voadores. Fermis pergunta se eles estão bem. Enquanto Roma se vira para Hayuma, ele pergunta se sua magia da água pode ser usada para atacar. Hayuma confirma isso. Com um sorriso confiante, Roma declara que os três juntos os derrotarão. Os olhos de Hayuma brilham com determinação enquanto aceitavam imediatamente o plano. Fermis anuncia que usará a magia do vento para interromper os movimentos inimigos. Hayuma concentra sua magia, sabendo que ele deve controlar seu poder para proteger seus amigos. Com um grito feroz de "Vamos lá!", Roma dá o sinal para o contra-ataque. Os três aventureiros se jogam em um ataque coordenado contra o monstruoso enxame. Roma habilmente derruba uma criatura enquanto a batalha caótica queima em torno dela. No meio do frenesi, ele chama o nome de Hayuma para capturar sua atenção. Hayuma libera uma caminhada devastadora de lanças de água escura, atravessando o enxame. Os monstros são aniquilados pela mágica poderosa, com a surpresa de Roma. Roma aproveita a vantagem, cortando facilmente para as criaturas restantes já desorganizadas. O último caia, seus corpos espalhados no chão da floresta. Um profundo silêncio desce ao claro após sua rápida e decisiva vitória. Temos sucesso. Eles celebram Roma e Fermi, abraçando Hayuma. Hayuma agradece enquanto seus novos amigos elogiam sua magia incrivelmente poderosa. Roma então pede para dizer algo mais ao seu novo parceiro. Ele pede a Hayuma que fale com eles casualmente, sem linguagem formal. Fermi assente, lembrando que eles são colegas que lutaram juntos. Hayuma é tocado profundamente, pressionando sua camada quando percebe que agora eles são verdadeiros amigos. Com um sorriso caloroso e sincero, ele concorda em fazê-lo. Fora da guilda, Hayuma agradece a seus dois novos amigos por sua ajuda. Ele diz a eles que ele estará ativo em Fevechas e procurá-los sempre que quiserem. Eles se despedem de entusiasmo, planejando aceitar outra missão juntos em breve. Hayuma retorna o gesto com um sorriso brilhante, esperando o mesmo. A tarde cai na cidade de Fereias, o céu tingido de nuvens. Em sua sala silenciosa de posada, Hayuma fica na cama, refletindo sobre o tutorial. Veja que a missão está completa, recebendo pontos e uma nova habilidade. A última missão do tutorial aparece. Suas recompensas são incrivelmente poderosas. A missão final é simples, indo à igreja e oferecendo uma oração, confuso com a recompensa chamada divindade. Ele decide usar a função de pesquisa de seu telefone. A definição explica que a divindade é uma estatística que pode levar a um apóstolo à divindade. Ele se importa com os planos de Murpin. Desejando ser apenas um aventureiro comum, ele decide visitar a grande igreja no dia seguinte para concluir a missão. Entre no vasto salão de coluna da igreja principal da cidade. Sem saber como orar, ele simplesmente decide imitar os outros fiéis. Ele se ajoelha e liga mentalmente, anunciando sua presença a Deus Murpin. Instantaneamente, o mundo ao seu redor se dissolve em um padrão abstrato de luz brilhante. Hayuma olha em volta da SOK, vendo que seu ambiente desapareceu completamente, está apenas em uma vasta câmara etérea e pilares colossais.
Uma jovem alegre o cumprimenta pelo nome do topo de um pilar gigantesco. O garoto, Murpin, o cumprimenta com a mão, com expressão aberta e amigável. Raima pergunta a ele se ele é Murpin e Deus confirma felizmente. Raima pergunta por que ele foi trazido para este mundo. A resposta de Murpin é simples. Ele só quer que Raima aprecie este novo mundo. Raima permanece silencioso, assimilando as palavras simples, mas profundas de Deus. Murpin diz para ele desfrutar, prometendo que ele se divertirá a vê-lo. Com um casual até depois, o Deus termina a reunião divina. Raima retorna em si mesmo, sendo ajoelhado novamente na igreja. Olha ao redor da vasta sala de estar, confirmando que ele voltou ao seu mundo. Seu olhar olha para uma estátua à frente do santuário. A estátua é uma réplica perfeita em pedra do Deus que acabou de se conhecer. Raima sorri de lado, entendendo a mensagem de Deus: aproveite a vida ao máximo. Quando você se levanta para sair, sua bolsa de objeto emite um som, apontando para uma mensagem. Veja uma estranha mensagem simbólica, confirmando que Deus está realmente observando lá. Com um renovado senso de propósito, Raima deixa a grande igreja. Lá fora, é seu telefone aceitar recompensas para concluir o tutorial. O telefone brilha de repente com luz intensa assustando lá. Ele desaparece de sua mão, deixando para trás um círculo mágico antes de reaparecer. Olha em volta confuso, imaginando o que aconteceu com seu smartphone. Ele vê que reapareceu com uma interface mais elegante e moderna. Ele percebe que agora pode invocar e fazer o telefone desaparecer apenas pensando nisso. Entenda que essa foi a atualização recebida como uma recompensa. Verificando a tela, observe que sua lista de missões cresceu. Uma seção de missões diárias foi adicionada, oferecendo tarefas repetíveis. Ele sorri empolgado com a ideia de fazenda recompensas com missões diárias. O tutorial acabou. Ele declara que agora apreciará este mundo completamente. Ele imediatamente se dirige à guilda para aceitar uma missão subjacente de goblins. Ele sai da cidade, entrando sozinho na floresta próxima. Um grupo de goblins grunhidos o ataca, brandindo armas ásperas. Com um gesto simples, desencadeia lanças de água que as matam sem esforço. Ele avança na floresta silenciosa, comentando como era fácil. Faz uma careta. Reclamar que o mais difícil é estripá-los para obter testes. De repente, seus pensamentos são interrompidos com um grito desesperado. Esperava pedir ajuda. Ele encontra um jovem aventureiro enfrentando um rebanho de lobos monstruosos. Um dos lobos se joga, afundando as presas no ombro do aventureiro. Raima. Em um instante, prepara um feitiço de água para salvá-lo. Sua mágica afeta a mochila, jogando criaturas no ar. O poderoso ataque neutraliza a ameaça de um único golpe decisivo. Corra para o homem caído, perguntando se ele está bem e pedindo que ele suporta. Ele materializa uma poção de cura diretamente do aplicativo de inventário do seu smartphone, segura a cabeça do ferido e o incentiva a beber. Uma luz dourada brilha enquanto a ferida severa fecha magicamente. A expressão do jovem suaviza quando a magia entra em vigor. Raima observa com um pequeno sorriso de alívio para ver que a poção funciona. O aventureiro, já curado, agradece Raima e se apresenta como Juan. Com um sorriso gentil, Raima aparece para o aventureiro resgatado. Juan declara fervorosamente que Raima é seu salvador, insistindo em mostrar sua gratidão. Ele pergunta com paixão que nomeia o que ele quiser como pagamento. Ao perceber que Juan diz isso seriamente, uma ideia astuta começa a se formar na mente de Raima. Ele propõe jogar um jogo, o que Juan empolgado aceita. Raima acha que é perfeito para sua missão e tentar uma nova habilidade. O nome de sua habilidade nova e formidável é revelada: Game Master. Esse poder permite controlar jogos e detectar instantaneamente qualquer armadilha. Com um sorriso cúmplice, Raima decide qual jogo jogará. Retire uma grande moeda de prata ornamentada, propondo um lançamento simples. Com um clique no polegar, ele joga a moeda no ar. Raima pede a Juan para escolher, e ele grita animadamente: rosto. Um brilho mágico envolve Raima enquanto se concentra. Com o resultado decidido, ele declara silenciosamente que escolhe Cruz. Ele mostra a moeda em sua luva, revelando que Cruz foi o vencedor. Juan pede com entusiasmo para jogar novamente, e Raima, abrangente, aceita. Raima percebe que seu poder permite que ele mude a face da moeda à vontade. Controle os próximos 5 lançamentos, certificando-se de que Juan vence todas as vezes. Então ele propõe uma aposta, uma pedra mágica de Goblin contra as ervas de Juan. Juan aceita encantado, escolhendo o cara enquanto Raima escolhe Cruz. Raima revela a moeda mostrando a face, declarando Juan. Enquanto Juan comemora, uma bolsa de ervas se materializa em suas mãos.
Hayuma explica que os objetos estacionados são transferidos automaticamente para o vencedor. Reflita sobre sua nova habilidade. Reconheça seu conforto e perigo em potencial. Juan tenta devolver os lucros, mas Hayuma rejeita alegremente a oferta. Juan insiste em voltar juntos para a cidade, pedindo a Hayuma para esperar. De volta à cidade, os dois aventureiros encontram uma pousada local. Juan convida Hayuma para jantar com ele e ele aceita encantado. Enquanto eles comem, Juan elogia o medidor surpreendentemente delicioso da pousada. Ao encontrar o barato, Hayuma decide ficar lá à noite. Com ternura, eles simplesmente concordam em compartilhar uma sala. Na sala, Juan se estende enquanto Hayuma fica na cama. Hayuma verifique seu telefone, planejando usar pontos para melhorar sua magia. Os olhos de Rohan brilham curiosos enquanto perguntam sobre a ferramenta mágica. Hayuma se lembra da bola de cristal da guilda e confirma que há algo semelhante. Juan suspira desejando ganhar o suficiente para comprar suas próprias ferramentas. Ao ouvir isso, uma expressão atenciosa e astuta atravessa o rosto de Hayuma. Com um gesto determinado, ele oferece a Juan um trabalho de tempo parcial. Juan olha para cima da cama, completamente surpreso com a proposta. Pergunte o que é trabalho na parte de tempo, e Hayuma esclarece que é como uma comissão. Hayuma caçará goblins enquanto Juan extrai suas pedras mágicas. Propõe uma simples divisão diagonal 50 de todos os lucros. Juan está cheio de alegria quando percebe que pode finalmente comprar novos equipamentos. Hayuma sorri calorosamente, feliz em ajudar seu novo amigo. Eles concordaram em começar sua nova sociedade depois de amanhã. Naquela noite, enquanto Juan dorme, Hayuma permanece acordado com o telefone. Verifique seu registro de missões, decidindo cuidar de uma missão normal amanhã. Com seus pontos divinos restantes, compre novas habilidades mágicas. Ele adquire magia de fogo, vento e terra, completando seu arsenal. Ele sente um aumento tangível de energia aumentando seu poder mágico. Enquanto se preparava, de repente observa algo novo na loja divina. Deslize além de suas habilidades e veja um aplicativo chamado Jardim Miniatura do Fire. Pensando que é um jogo de smartphone, decide instalá-lo. O aplicativo abre uma tela simples mostrando um pequeno surto em uma panela. Veja um botão PAB gratuito pela primeira vez e toque-o com emoção. Um rei minúsculo parece ir com uma coroa, brilhando de poder. Hayuma é fascinado, reconhecendo imediatamente sua raridade SSR. Mas veja que não tem nome. Escreva na tela, dando o nome de Pélada. O recém-nomeado mimos alegremente na tela. Para Hayuma Delig. Então ele oferece um objeto, uma erva medicinal da Ilha das Fadas. Para a surpresa de Hayuma, uma erva real se materializa em sua cama. Ele percebe animado que também pode enviar objetos para Lara. Brinque com o aplicativo, imaginando se a planta é a árvore do mundo. Termina totalmente absorvida no jogo ao longo da noite. Na manhã seguinte, Juan o acorda, ainda o incentivando e brincando. Uma transição mostra a arquitetura da cidade no início de um novo dia. Fora da pousada, Hayuma diz aos seus planos para Juan e se despediu. Hayuma caminha sozinho em um caminho da floresta, começando sua caça aos duendes. Verifique o aplicativo de mapa, que mostra uma grande concentração de monstros para frente. Após uma árvore, confirma que ele encontrou seu objetivo. Descubra um enorme ninho de goblins cheio de dezenas de criaturas. Decidiu-se a provar sua nova magia e aniquilá-los de uma só vez. Libere sua magia da terra, jogando uma chuva de projéteis de rochas mortais. As rochas esmagam os duendes, seus crânios explodindo com o impacto. O ninho explode no caos quando os sobreviventes o carregam. Os olhos de Hayuma se estreitaram, preparando-se para seu próximo feitiço. Invoca uma tempestade de lâminas de vento dos dedos. A magia do vento corta para os duendes que carregam, demolindo sem piedade. Com um sorriso confiante, ele se prepara para terminar as criaturas restantes. De repente, surge um hobgoblin muito maior, a cabeça do ninho. A besta corpulenta ruge e carrega diretamente contra Hayuma. Isso estende a mão, ordenando que o monstro pare. Jokoblin é esmagado por uma força invisível, seu corpo implicando violentamente. Hayuma libera uma pausa. Admitindo que ele estava surpreendentemente próximo, ele usa o aplicativo de inventário de seu telefone para coletar todos os cadáveres de duendes. Confira sua enciclopédia monstro, confirmando que o chefe era um hobgoblin. Decida purificar a área para evitar futuras evoluções de monstros. Ele reúne sua energia divina, pronta para usar o poder que ele adquiriu recentemente. Libere sua magia sagrada, banhando todo o ninho em luz celestial. Colunas brilhantes de luz pura descem sobre o claro. A magia cria um santuário onde os monstros não podem se aproximar, um poder divino.
Rayuma contempla os restos purificados e brilhantes do ninho. Ele sorri, satisfeito com o fato de o poderoso feitiço funcionar tão bem. Seu telefone soa, confirmando que a missão está completa e adquiriu uma nova habilidade. Ansioso, decide testar imediatamente sua nova habilidade de potenciação mágica. Concentra-se, e sua espada começa a flutuar no ar. Entenda que agora pode imbuir objetos com seu poder mágico. Com um gesto simples, ele dirige a espada flutuante. Ele invoca uma segunda espada, virando-as em uma dança mortal. Cercado por suas espadas rotativas, ele sente uma emocionante onda de poder. Rayuma se deleita com seu novo poder, pensando em como é divertido. De repente, ele percebe que perdeu a noção de tempo e deve voltar. A cena muda para a cidade à noite sob um céu estrelado. Na manhã seguinte, Rayuma diz a Juan que este é um bom lugar para começar a estripar. Juan reconhece o telefone de Rayuma como uma ferramenta mágica poderosa e rara. Rayuma invoca uma enorme pilha de órgãos de goblins para processar. Juan mal consegue balbuciar, atordoado para o número de corpos. Os dois aventureiros ficam no limpo coberto de grama, pronto para trabalhar. Eles começam o trabalho sangrento de extrair pedras mágicas dos corpos. Juan luta para elevar o corpo pesado de um governo excepcionalmente grande. Pergunte em créditos se a criatura é um hobgoblin, o que Rayuma confirma. Juan se pergunta se Rayuma é um aventureiro de alto ranking por ter feito isso sozinho. Rayuma o minimiza, dizendo que ele só usou magia remota, o que deixa Juan surpreso. Juan reclama de estar com fome e Rayuma sugere procurar algumas nozes. Com o trabalho final, Rayuma propõe alegremente ir à guilda para coletar. O sol é colocado no majestoso edifício da guilda de aventureiro em Fus. Na sala, eles recebem a soma impressionante de 2.132 veias empilhadas no balcão. Rayuma e Juan estão sem palavras diante de tal dinheiro. Rayuma entrega um saco de moedas para Juan, chamando-a de pagamento do dia. Enquanto eles celebram, uma voz severa se levanta a Lord Rayuma. O mestre da guilda, Imel, parece dizer que ele tem uma mensagem urgente para ele. Juan e Rayuma ficam surpresos com o tom incomumente grave da guilda. Jimé pede a Juan que volte para a pousada, precisando conversar apenas com Rayuma. Imel leva Rayuma a uma sala privada, fechando a porta pesada atrás deles. Ele revela que um enviado do rei de Feedon chegou para uma audiência. Rayuma começa a suar frio, completamente impactado pelas notícias. Ele grita incrédulo, incapaz de entender a menção do rei. Enquanto a capa do capítulo mostra Rayuma perplexo com a surpreendente citação. Rayuma pergunta se ele pode recusar, mas Imel insiste que ele deve comparecer. Ele explica que, como metade, sua posição está acima da do próprio rei. Rayuma considera isso, sabendo que ele não pode ser rude com o governante do país. Ele conclui que é melhor não criar atritos desnecessários em seu novo lar. Decidindo que é melhor aceitar, Rayuma acessa o público. Peça um dia para se preparar mentalmente para a importante reunião. Jimel aceita, dizendo a ele para ir à guilda quando estiver pronto. Rayuma caminha pela cidade à noite, carregando o peso das notícias. A cena para na pousada, suas janelas brilhando calorosamente no escuro. Na manhã seguinte, o estalajadeiro confirma que Juan garantiu a sala compartilhada. Rayuma empurra gentilmente a porta do quarto. Encontre Juan dormindo e sorri, agradecendo em silêncio por cuidar de tudo. Mais tarde, Juan lava o rosto em uma bacia de madeira, espirrando com água. Ele pergunta a Rayuma, que está realmente curioso sobre o comportamento do professor da guilda. Rayuma admite que a atitude formal de Mel era muito incomum. Decidindo que seu amigo é confiável, ele coloca a mão na capa e tira seu cartão de guilda. Ele mostra a Rohan, o cartão de prata, cujo texto holográfico proclama que é meio. John se vira vacilante, balbuciando os rumores de um apóstolo. Rayuma fica nervoso, tentando parar a amiga para que ela não age tão formal. Ele implora a Juan para não se preocupar e o trata como sempre. Ele agarra a mão, lembrando que eles são amigos e co-trabalhadores. Com lágrimas nos olhos, Rayuma diz que é doloroso quando os amigos o tratam de maneira diferente. Movido por sua sinceridade, Juan pede que ele não pareça tão triste e aceita. Ele promete deixar os suspiros honorários e Rayuma aliviados. Juan sugere ir jantar, mas Rayuma quer fazer algo antes. Eles chegam a uma loja de armas marcada com armadura e escudos. No interior, estão impressionados com a grande variedade de armas expostas. Juan pede para experimentar um novo time, e Rayuma o encoraja a fazê-lo. Rayuma observa sorrindo, pensando sobre essas coisas assim que gostam. Juan segura uma nova espada, duvidando enquanto ele pesa suas opções.
Ele mostra duas espadas para Ryuma, admitindo que não sabe qual escolher. Ryuma confessa envergonhado por não entender nenhuma qualidade de armas. Ele diz a Ruan para simplesmente escolher o que se sente melhor para ele. Uma voz alegre o cumprimenta. É Roma, que precisa de uma nova espada depois de lutar contra orcs. Roma apresenta com entusiasmo Ryuma e Ruan, chamando seus amigos. Peça a Roma mais experiente para ajudar Ruan a escolher a armadura. Roma sugere um escudo leve e um protetor de armas, perfeito para uma defesa ágil. Ruan aceita o conselho, decidindo a equipe recomendada. Ryuma observa que a própria proteção de Roma está bastante desgastada e pergunta. Roma admite com um suspiro que seu orçamento é um pouco ajustado para uma melhoria. Ryuma observa isso com expressão atenciosa, uma ideia se formando em sua mente. Ele anuncia que comprará a nova equipe para Ruan como presente. Ele insiste que deseja garantir que seu amigo esteja bem protegido. Roma, corou, sente-se comoveu pela generosidade de seu amigo e agradece. Ryuma também dá a Ruan algumas poções de cura, que ele aceita com gratidão. Ele sugere que todos vão jantar e Roma diz conhecer um bom lugar. Fermis os assina do terraço de um restaurante elegante. Os quatro amigos se sentam juntos, admirando o luxuoso estabelecimento. Ryuma reflete que a maioria dos alimentos neste mundo tem sido simples, geralmente assada. Seus olhos aumentaram para ver no menu de onigiri, bolas de arroz japonês. Ele grita incrédulo, apontando para o menu enquanto seus amigos olham para ele confusos. Fermi explica orgulhosamente que o prato foi inventado pelo apóstolo Anna Iguchi. Ele detalha que Anna é uma figura venerada fundada pela terra de Inamoto. Ryuma o entende instantaneamente, percebendo que faz sentido se ela também é japonesa. Uma garçonete chega com um pedido, anunciando que a comida está pronta. Apresenta um bife de hambúrguer apetitoso e um enorme sanduíche. Os três meninos olham para a comida, seus rostos se iluminando com pura alegria. Eles também servem massas irresistíveis e outro bife suculento. Fermis está em êxtase, seus olhos brilhando de felicidade antes do banquete. Os amigos comem, impressionados com o incrível sabor daqueles pratos da família. Ryuma está emocionado, surpreso ao desfrutar de uma comida tão deliciosa neste mundo. Todo mundo concorda que é maravilhoso, agradecendo a Anna Iguchi por seu gênio. Ryuma sorri calorosamente, feliz em ver seus amigos tão felizes. Depois do jantar, com café e chá, Ryuma pergunta a Fermis o que ele fez durante o dia. Ela explica que estava na igreja estudando magia sagrada para curar feridas. Roma declara orgulhosamente que ela a protegerá enquanto os apoia. Ruan suspira, dizendo que ele gostaria de ter companheiros assim também. Roma imediatamente oferece um lugar em seu grupo. Isso lhe dá um polegar, dizendo que juntos eles podem fazer o melhor possível. John é movido às lágrimas pelo convite. Ele aceita com alegria e o novo grupo é oficialmente formado. Fermi se lembra de algo de repente e pergunta a Ryuma se ele conhece magia sagrada. Seu rosto acende com emoção e uma pequena surpresa. Ryuma pede que ele explique a diferença entre magia sagrada e sagrada. Ela explica que a magia sagrada pode curar tudo e até ressuscitar os mortos. Roma, completamente surpresa, pergunta a Ryuma se ele possui esse poder incrível. Todos os seus amigos olham para ele com olhos expectantes e intensos. Ryuma entra em pânico, alarmando seus colegas de classe com seu movimento nítido. Ele chama a conta às pressas, tentando obtê-los rapidamente do restaurante. O grupo é encontrado posteriormente em um beco tranquilo do lado de fora da agitação. Ryuma pede desculpas por sua explosão e Roma também pede desculpas. Ryuma insiste que ele não está com raiva, apenas nervoso e se arrepende de ter preocupado com eles. Roma e Fermi parecem ainda confusos com seu comportamento estranho. Para compensar por ele, Ryuma pisca para eles, prometendo convidá-los novamente em breve. Seus amigos recuperam seu humor e aceitam procurar outro bom restaurante. Ryuma e Fermis decidem seus planos separados para o dia seguinte. Ele deseja a eles o melhor enquanto eles se despedem da rua. Balançando a mão, ele reflete que a noite engraçada acalmou seus nervos. Ele aperta o punho, sentindo-se preparado para a reunião formal do dia seguinte. A manhã seguinte chega, mostrando a fachada imponente da guilda do aventureiro. Um sapato de couro de patente pisa na paralela, marcando a formalidade do dia. Ryuma, vestido com um terno elegante e capa, obrigado Arená pela roupa. Ela sorri, dizendo a ela que parece ótimo enquanto aponta uma boia. No interior, Ryuma é montado para o público importante com o enviado do rei. O carro alegórico chega a uma grande mansão, escolhida como sede da reunião. Ryuma comenta a magnificência do edifício. Ao sair da boia, é recebido por uma longa linha de servos que se inclinam em uníssono.
Todo mundo recebe o apóstolo Sama, deixando Ryuma completamente atordoado para a recepção. Um mordomo chamado Ganês é apresentado e oferece para guiar o apóstolo dentro. Ryuma sussurrou para Himmel, oprimido pela magnitude da recepção. Himmel explica que um apóstolo é venerado ainda mais do que o próprio rei. As portas pesadas da sala de reuniões se abrem diante deles. Ryuma é levado para uma grande sala de estar com palestras muito polidas. Uma mulher com uniforme militar é apresentada como Mark Suaren. Um grande nobre a segue, apresentando-se como o Conde Sansen Semal. Himmel e Renan são apresentados como a equipe de apoio de Ryuma do Fuse Guild. Ryuma respira profundamente tranquilo, preparando-se para falar. É apresentado como Ryuma, abençoado pela graça de Deus Murpin. Os dois nobres o observam com profunda reverência. Soarel informa que ele traz uma mensagem de Sua Majestade, o Rei. A carta expressa as mais boas-vindas ao apóstolo. A mensagem convida formalmente o Castelo Real a forjar uma amizade. O Conde Semal tem várias bandejas carregadas com os presentes do rei. Os presentes incluem metais preciosos, grandes joias e pergaminhos oficiais. Ryuma é atingido pela opulência, perguntando se ele pode realmente aceitá-los. Finalmente, aceite e decida oferecer um presente em troca usando seu smartphone. Materialize objetos lendários. Ervas de fada, uma folha de árvore e uma poção. Tudo na sala, mesmo seus próprios companheiros, ficam impressionados com os presentes impossíveis. O conde lhes declara grandes tesouros e pede que Ryuma transmita uma mensagem. Ryuma aceita formalmente o convite do rei, prometendo visitar a capital. Ele acrescenta que também preparou seus próprios presentes para o soberano. Toda a assembleia faz um arco profundo quando o público conclui. Uma caixa de texto anuncia que a reunião terminou oficialmente. A cena muda para uma sala de espera privada e aconchegante. Ryuma cai em um sofá, suspirando que a reunião tensa terminou. Renan pede permissão para revisar os pergaminhos recebidos do rei. Texto desenrolado e revelador escrito em um script misterioso. Ele explica que os Scrolls Grantland, uma licença de aeronave e um pacto formal. Ryuma está surpreso, perguntando o que significa um pacto. Uma mão apertada simboliza a aliança. O reino não agirá contra ela. De repente, ele entende que o reino se tornou seu protetor oficial. O imenso peso desse destino compartilhado faz com que ele se sinta pouco preparado. Oprimido, cubra seu rosto exatamente quando seu telefone emite um sino de mensagem. A voz de Morpin o lembra de apreciar este mundo livremente, prometendo a proteção divina. Os olhos de Ryuma aumentaram enquanto assimilam as palavras tranquilizadoras de Deus. Ele relaxa, decidindo não dar mais rodadas e simplesmente aproveitar sua nova vida. Ele diz a Renan e Mel que está pronto para deixar a mansão. Com um sorriso determinado, ele informa que há um lugar que ele quer ir. Seu destino é o imponente edifício multi-histórico da Guilda Comercial. A cena mostra os telhados da cidade sob um céu parcialmente nublado. Entre no Guild Hall, decidindo estabelecer uma base de operações. Ao entrar, uma voz educada o cumprimenta lá fora. Um homem bem vestido é apresentado como Molini, um mestre da guilda. Ryuma está surpreso que ele saiba quem ele é. Molini explica que, para um comerciante, a informação é vital e pergunta seu propósito. Ryuma responde que ele quer comprar terras e uma casa, percebendo a rapidez com que as notícias viajam. O professor da guilda o convida para uma sala privada para discutir os detalhes. A Molini exibe vários mapas e listagens de propriedades em uma tabela grande. Ryuma parece silencioso, revisando cuidadosamente as diferentes opções. Encontre uma propriedade que atenda a todos os seus requisitos e tome uma decisão. Molini está surpreso com a velocidade, mas Ryuma responde que boas oportunidades não esperam. Uma pilha de ouro representa o alto preço de compra. Molini se oferece para organizar servos, citando um salário mensal. Ryuma pede 4 criados e oferece um pagamento maior, o que Molini aceita. Um flutuador atravessa uma rua de paralelepípedos, levando Ryuma para sua nova propriedade. É sem palavras ver sua magnífica mansão. Molini abre a porta do flutuador, recebendo a fazenda. Ryuma expressa sua alegria pela propriedade, dizendo que cuidará de alguns preparativos. O professor da guilda garante que todas as propriedades permaneçam em perfeitas condições. Uma sala de jantar impecável reforça o alto padrão de manutenção. Molini promete trazer os novos servos contratados. No dia seguinte, Ryuma relaxa em sua nova mansão, declarando sua base de operações. Seu telefone soa, mostrando uma notificação de sua adaptação. A mensagem é de Murpin, explicando como estabelecer um ponto de teleporte. Ryuma reflete que esse aplicativo tão conveniente deveria ter usado mais. Ele acha que poderia ter salvado Juan com ela.
e é prometido usá-lo a partir de agora. Na manhã seguinte, a grande mansão brilha sob um céu claro. Moline o cumprimenta, anunciando que ele trouxe a nova equipe. O grupo, Jonas, Juan, Maria, Mariana e Bel são apresentados com uma reverência. Moline lhes dá contratos de trabalho, que incluem acordos de confidencialidade. Rayuma se coloca na vanguarda de sua nova equipe, pronta para dar suas primeiras ordens. Verifique sua proposta de programação diária, tornando-se oficialmente o mestre da casa. Confirma que a equipe terá 3 pausas por dia, com surpresa. O mordomo Jonas explica que eles trabalharam de amanhecer ao anoitecer sem pausas. Rayuma insiste que eles descansam se sentirem mal, mas os avisam para não lançarem seus deveres. Movido por tanta bondade, todos os funcionários agradecem ao seu novo mestre. Na grande sala de jantar, Rayuma é tratado por sua diligência diligente de Mariana. Os mordomos e donzelas trabalham com eficiência polindo a escada da mansão. Rayuma inspeciona a boa despensa com sua equipe, tomando nota de sua nova casa. O exterior majestoso e elegante da mansão sobe contra um céu nublado. Rayuma relaxa em um sofá, satisfeito por sua equipe trabalhar duro enquanto ele descansa. Pegue seu telefone, decidindo verificar suas missões diárias e planeje sua próxima aventura. A tela mostra uma lista de novos objetivos, todos relacionados à exploração de masmorras. Lembre-se de que foi o deus Murpin quem criou aquelas masmorras estranhas. Uma chama de determinação acende em seus olhos quando ele propõe enfrentar o desafio. Fora da grande mansão, Rayuma toma a decisão de sair para uma nova missão. Vestido com sua equipe de aventureiros, ele se dirige a seu primeiro ataque nas masmorras. Ele viaja para uma área rochosa e arborizada, encontrando outros aventureiros reunidos lá. Sua atenção é fixada em uma estranha estrutura colossal que sobe à distância. Veja um pilar branco e espiral. Ao perceber que deve ser a entrada da masmorra, seu telefone soa com uma notificação. Ao tocar o pilar, ele é transportado para uma vasta caverna cheia de cristais brilhantes. Seu telefone vibra na sua mão, mostrando uma nova mensagem. Uma imagem de Murpin aparece, dando felizmente as boas-vindas à masmorra que ele criou. O deus explica que ele construiu a masmorra em um mundo arruinado para gerar objetos. Rayuma ajuda Nerve, decidindo que é melhor não pensar no termo mundo arruinado, começa sua primeira exploração de masmorra, avançando apenas na vasta e silenciosa caverna. Um ruído agudo repentino no escuro coloca em alerta enquanto gira rapidamente. Um monstro de morcego com vários olhos é jogado do telhado, mostrando as presas. Com expressão calma e concentrada, ele se prepara para neutralizar o ataque. Derrote a criatura com um único e poderoso surto de magia. O monstro se dissolve na luz, deixando para trás uma pedra mágica e uma presa afiada. Ele percebe que não precisa estripar monstros e decide continuar. Ele continua sua viagem derrotando facilmente os inimigos e reunindo materiais valiosos. Ele abre um baú do tesouro, encontrando um rosário valioso e outros objetos raros. Satisfeito com seu progresso, de repente observa algo perturbador mais tarde. Descobre o corpo destruído e sangrento de outro aventureiro no chão. Seus olhos aumentaram o puro horror na visão brutal e inesperada. Oprimido por repulsão, ele se afasta rapidamente da cena macabra. Ouça alguém para vomitar perto. Outro aventureiro doente para a descoberta. Sua emoção inicial desaparece, substituída pela raiva em direção à ideia distorcida de diversão de Deus. Decidindo sair, ele se volta apenas para perceber que está completamente perdido. Os salões escuros e ameaçadores da caverna parecem fechar ao seu redor. O pânico o invade enquanto funciona desesperadamente em busca de uma saída. Seu rosto reflete ansiedade e esforço enquanto concorda para o labirinto. Veja uma luz na frente e emerge em uma grande caverna, encontrando outros aventureiros. Ele se aproxima do grupo. Por favor, pedindo que eles mostrem a saída. O líder severo, Celion, zomba de sua equipe de luz, perguntando se ele quer morrer. Rayuma pede desculpas, explicando que é a primeira vez em uma masmorra e que ele é um novato. Celion aceita com relutância orientá-lo, já que eles também estavam saindo. Isso repreende, dizendo que pelo menos deveria ter trazido um mapa. Rayuma percebe horror por ter esquecido completamente o aplicativo de mapa em seu telefone. O gentil Giro. Xion diz ao parceiro para não ser tão difícil. Xion se apresenta com seu grupo e pede seu nome a Rayuma. Rayuma se apresenta e aceita sua ajuda. Uma foto mostra o enorme pilar da masmorra contra o céu quando eles conseguem sair. Já do lado de fora, Rayuma agradece sinceramente ao grupo por ajudá-lo. O jovem novato, Mazari, oferece a você um punhado de moedas como uma amostra de gratidão.
Ele insiste que os aceita, explicando que é regra de sua família pagar os favores. Explique feliz que o dinheiro será usado para comprar medicamentos para sua irmã doente. Seu irmão descreve a terrível doença que lentamente escurece os olhos até que lhe cause cegueira. Celion explica que aceitou Mazari em seu grupo porque se tornou um aventureiro para sua irmã. Mazari declara com determinação de que agora cabe a ela ajudá-la. Suas palavras sinceras ressoam em Ryuma, tocando uma fibra dolorosamente familiar. Uma irmã mais velha murmura, lembrando-se de seu próprio passado. Lembre-se de seu amigo de infância, Saki, que era como uma irmã para ele. Uma memória quente mostra o cabelo com ternura enquanto ele a adorava. A memória idílica quebra com a imagem repentina de um acidente de carro. Infelizmente, lembre-se do retrato do seu funeral. A dor de sua perda permanece presente. Uma resolução poderosa é formada nela. Você não se importa mais se seu segredo for revelado. Seus olhos queimam com determinação feroz, consumida pelo desejo de ajudar. Ele se vira para o irmão, dizendo que pode curar a doença. O grupo é cético, questionando como o mal incurável poderia curar. Ryuma levanta seu cartão de guilda, pedindo que eles prometam manter seu segredo. O cartão brilha, holograficamente mostrando sua identidade, Ryuma Zion Rai, metade. O Ryord e Mazarief olham para ele com olhos muito abertos, completamente impactados. Ryord se ajoelha imediatamente, inclinando a cabeça com profunda reverência. Ele grita com seus companheiros para baixar a cabeça antes de um ser tão grande. Ele declara que Ryuma é um apóstolo, um ser no topo de todas as raças. Ryuma, impressionado com a situação, implora que eles se levantam. Mizari pergunta com esperança desesperada se um apóstolo pode realmente curar qualquer doença com magia. Ryuma confirma que ele pode usar essa mágica, embora seja sua primeira vez. Mizanji e seu irmão estão em silêncio absoluto antes de tal declaração cheia de esperança. O irmão se inclina profundamente, desculpando-se com lágrimas nos olhos por causa de sua imprudência anterior. Ele implora a Ryuma para salvar sua irmã Ryo. Ryuma oferece um pequeno sorriso confiante e concorda em tentar. Marie entra no quarto de sua irmã, anunciando que ele trouxe alguém incrível. O grupo entra em uma sala simples, onde Ryor se deita fracamente na cama. Mizari apresenta Ryuma, explicando que ele está lá para curá-la. Ryor, com os olhos fora, rejeita-os dizendo que sua doença é incurável e sem esperança. Celion a incentiva gentilmente a ter fé e pede que Ryuma comece. Ryuma acena com calma para tranquilizar o grupo preocupado de aventureiros. Ele explica a Ror que ele a curará com um poder especial de um deus. Ror mal consegue responder com um sim fraco e hesitante. O restante do grupo observa contendo respiração, com rostos cheios de espanto e esperança. Uma luz brilhante e quente emana de Ryuma, envolvendo Ryor em seu brilho. A escuridão que cobria os olhos começa a desaparecer sob o toque da luz sagrada. Ela levanta uma mão trêmula em direção ao rosto, sentindo o poder milagroso em ação. Seus olhos piscam, abrindo-se com descrença. Como sua visão esclarece, você pode ver claramente o rosto de sua irmã franzida de lágrimas, mais claras do que em anos. As duas irmãs se abraçam, chorando de alegria e alívio pelo milagre. Todo o grupo celebra, ao redor das irmãs em um abraço compartilhado e empolgado. Ryuma observa corar enquanto eles dizem o quão bom era esse dia. Ele reflete que estava apenas procurando satisfação pessoal, mas é movido pela pura alegria do grupo. Seus olhos estão cheios de lágrimas, invadidas pela profunda felicidade. Pense consigo mesmo que ele realmente está feliz que tudo correu tão bem. Mizanji e seu irmão estão profundamente inclinados, oferecendo seus mais sinceros agradecimentos. Ryor insiste em devolver o favor, prometendo que fará absolutamente o que pede. Ryuma, nervoso, responde que ele pensará e se apressará. Ele decide considerar sua oferta mais tarde, ainda perturbada pela intensidade da linda garota. 3 dias depois, a família parece feliz e saudável. Ryuma reflete que Ryor está completamente recuperado e disse-lhe para entrar em contato com ele, se ele precisar. Na guilda, ele informa ter comprado uma casa e explorado uma masmorra, escondendo que ela estava perdida. Ele decide deixar a guilda dirigir oportunistas, prometendo devolver o favor em busca de ajuda. De sua nova mansão, Ryuma decide tirar o resto do dia de folga. Pense em suas missões diárias dentro de seu florescente jogo de jardim miniatura de Fidias. Navegando no seu telefone, observe uma nova seção de missões divinas difíceis. De repente, o dispositivo vibra violentamente em sua mão chocante, não completamente a tela pisca em vermelho com uma missão de emergência. Subjugar uma horda de Viver. Ryuma parece atônito, gritando incrédulo pela missão repentina e perigosa.
Verifique o mapa e perceba que as vivernas são direcionadas diretamente para a cidade de Fuz. Penick Dan decide ir à guilda imediatamente para avisar Gimel. Chega ao escritório de professores da guilda, gritando que é uma emergência. Encontre Gimel em uma reunião com um jovem elegante e sereno. Ele pede desculpas por interromper, mas o jovem responde que não há problema. E Mel, com um gesto preocupado, observe que Ryuma parece estar com sérios problemas. Ryuma explica urgentemente que um enorme enxame de Vivern se aproxima da cidade. O jovem pergunta calmamente por confirmação e investiga quem é Ryuma. E Mel apresenta o jovem como Na e Ryuma como o apóstolo. Na mostra leve surpresa ao reconhecer Ryuma pelos rumores que tinha ouvido. Ele se levanta e se apresenta formalmente como Vanan, um herói que oferece sua ajuda. Ryuma aceita, embora internamente esteja confuso com o título de herói. Nan pergunta se Ryuma está seguindo a trilha Vivern, e Ryuma confirma isso mostrando seu telefone. Observando o mapa, Mel calcula seriamente que o enxame chegará em 5 dias. Nan atrai sua rota, confirmando a estimativa. Especula que os Vivern saem das montanhas em busca de comida. Gimel percebe o horror que o povo de Forte será aniquilado. Ryuma pergunta quanto tempo eles levariam para chegar, sabendo que o teleporte não é uma opção. Mel estima 2 dias em cavalo rápido. Sem ter certeza de poder alcançá-lo a tempo, Ryuma declara que eles devem interceptar as tecelões para salvar a cidade. Vanan ouve sua declaração determinada com uma expressão inescrutável. Então ele sorri, aceitando ir, confiante de que um herói e um apóstolo podem alcançá-lo. Ryuma agradece, e Vanan responde que não poderia ficar com um braço cruzado. Eles decidem começar imediatamente enquanto Mel organiza cavalos e reforços. O semideus e o herói viajam a toda velocidade fora da cidade. Durante a viagem, Vanan pergunta sobre a louça preta de Ryuma, seu smartphone. Ele comenta que o apóstolo parece ter muitas habilidades interessantes e úteis. Ryuma muda de assunto, perguntando o que é exatamente um herói. Um diagrama explica que um herói é um humano elevado que excedeu o nível de 100. Ryuma fica impressionado e pergunta a Vanan seu nível atual. O herói responde, 380-1. Ryuma fica chocado com o número, comentando que Vanan parece muito jovem. Vanan ri, revelando que ele tem 84 anos, embora parasse de 24 anos. Ele explica que, com uma vida de séculos, ele ainda é considerado um jovem. Ryuma observa isso com um novo respeito profundo. Ele reflete que Vanan obteve seu poder com esforço, enquanto o recebia. Vanan insiste humildemente que Ryuma é mais forte e que ele aprenderá observando-o. Um painel em branco marca a passagem do tempo em sua viagem. Outro painel vazio transita a cena. Durante a marcha, Vanan anuncia que chegará em breve à cidade. Eles são recebidos por um homem que corre desesperado, mexendo os braços. O homem os avisa que os Vivern já apareceram na cidade. Ryuma entende com certeza que sua missão de alerta falhou. Ele diz ao homem que eles vieram lutar e o exortam a fugir com segurança. Amaldiçoando por não chegar a tempo, Ryuma pede Guana. Venha ao longe o povo de Forte Ló, em chamas e cheio de monstros. Ryuma e Vanan contemplam a devastação. A cabeça mutilada de um enorme viver fica no chão enquanto se preparava para entrar. Dentro da cidade, o caos reina enquanto os cidadãos fogem dos ataques. A cena é pura terror, com as bestas varrendo tudo em seu caminho. A expressão de Ryuma endurece, seus olhos cheios de determinação fria. Vanan declara que eles devem agir, que não podem permitir o massacre. Ryuma toca o telefone, transformando todos os seus pontos divinos em energia mágica pura. Uma aura visível de energia Chi em volta da mão, surpreendendo Guana. Ele aperta o punho, sentindo a imensa força para viajá-lo. Juntos, eles carregam em batalha, prontos para derrubar o enxame.